Vamos seguir falando sobre esse assunto agora com uma entrevista importante. Vamos conversar com o sociólogo Daniel Hirata, coordenador do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, a UFF. Daniel Hirata, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco. E pelo que vocês acompanham no grupo de estudos de vocês, por suas pesquisas, já podemos falar que a operação de hoje é a mais letal da história do Rio de Janeiro? Olá, Yuri. Sim, a operação de hoje, infelizmente, é a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro. E eu diria até que nós estamos em uma outra dimensão nesse momento, porque a operação policial mais letal até então havia sido a operação realizada no Jacarezinho, a chacina do Jacarezinho. E ali nós tivemos um policial que veio a óbito e mais 27 civis. Hoje nós temos, até agora, 60 pessoas que morreram e 4 policiais que também perderam as suas vidas. Então, nós estamos falando de alguma coisa que não é só a operação mais letal da história do Rio de Janeiro. Nós realmente estamos numa situação que é absolutamente caótica e sem precedente aqui na cidade. Quando você fala disso, quer dizer que é uma outra dimensão, Hirata, que não tem precedentes, o que isso aponta de preocupações na sua avaliação, né? de sem precedentes, quando você diz? Porque há uma operação policial bem sucedida. No que ela deveria resultar? Em mais prisões, menos mortes, menos perdas de agentes policiais, sem dúvida alguma, como você bem destacou. Você está falando de 4 policiais mortos. A última operação grande, aquela do Jacarezinho, 1 policial morto, quadruplicando o número. Quando se fala nos civis mortos, 60, em comparação a 68, mais do que dobrando. Quer dizer, este nível de letalidade em uma zona urbana com famílias inocentes, crianças vivendo, é desse tipo de preocupação que você aponta como uma operação de outra dimensão? Realmente, sim. Eu nem considero o que aconteceu hoje uma ação de segurança pública, né? O que nós tivemos foi um banho de sangue. Realmente, assim, nós conseguimos. O Rio de Janeiro é um local onde a gente já encontra situações bastante particulares no que diz respeito à letalidade em operações policiais, e hoje a coisa claramente saiu do controle, né? Quer dizer, alguém imagina que essa ação de hoje, né, enfim, valeu a pena de ser feita? Eu estou falando assim em 2 dimensões possíveis aqui, né? Primeira dimensão humana, né? As famílias desses 4 policiais e das 60 pessoas que morreram, né? Qual é a resposta que nós temos que dar a essas famílias pelo ocorrido hoje? E para além da questão humana, eu destacaria também, questão humana que é a mais importante, eu destacaria também que é o tipo de ação que não vai enfraquecer o Comando Vermelho às custas dessas vidas. Enfim, Comando Vermelho ali, seja as pessoas que trabalham nos baixos escalões, mas também aqueles que ocupam postos de liderança, tem um exército por trás pronto para substituir essas pessoas. Então, não é pela eliminação de pessoas que a gente vai enfrentar os nossos problemas aqui no Rio de Janeiro, que são muito graves e têm que ser enfrentados. O controle territorial armado é uma realidade muito preocupante no Rio de Janeiro. Me parece que é a questão na área de segurança pública a mais importante que nós devemos enfrentar. Agora, desta maneira, quer dizer, porque a operação vai acabar hoje e amanhã, né, não acontece mais nada, ou seja, tudo se mantém como antes. Então, quer dizer, realmente é o tipo de coisa que é desastroso, né? O que aconteceu hoje é desastroso, é sem precedentes, como eu falei, porque realmente, assim, eu fico pensando, eu não consigo nem inserir isso em alguma categoria possível de ser analisada, tamanha violência que foi, que ocorreu hoje no Rio de Janeiro. Daniel Hirata, deixa eu seguir contigo aqui. Você coloca isso, quer dizer, o governo do Rio de Janeiro alega que esta operação, faz parte nessa operação contenção, tem um processo de tentativa de reduzir o poder de fogo
da facção criminosa, do Comando Vermelho. Ao seu ver, não existe, não cumpre esta missão ou não consegue atingir este objetivo. Quais seriam as alternativas colocadas neste momento para se conseguir, de fato, reduzir o poder de fogo, o poder de controle territorial e, de fato, enfraquecer os tentáculos que o crime organizado tem neste momento no Rio de Janeiro, na sua avaliação? Isso, essa é a melhor pergunta que poderia ser feita, né? Quer dizer, qual que é o contexto que nós temos atualmente no Rio de Janeiro? De 3 a 4 anos para cá, por uma série de razões. Eu destacaria aqui, por exemplo, uma série de operações que foram feitas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, atuando a partir, por exemplo, da Operação Intocáveis e outros. Nós tivemos a prisão de centenas de milicianos no estado do Rio de Janeiro e, particularmente, da maior milícia do Rio de Janeiro, que ocupava parte da Zona Oeste e da Baixada Fluminense. Tá? O enfraquecimento desse grande grupo, assim como a morte de Eco, fragmentou esse grupo e, portanto, abriu uma oportunidade para que o Comando Vermelho atuasse, ocupando, conquistando territórios que eram das milícias, né, nesses locais. Então, nós temos várias regiões que estão atualmente conflagradas por essa expansão do Comando Vermelho. Por isso que essa operação policial, que é uma operação constante do governo do Estado, se chama Operação Contenção, né? Ou seja, a ideia é conter o avanço do Comando Vermelho. É necessário, sim, conter esse avanço, é necessário, sim, estabilizar áreas que estão há muito tempo em conflito escancarado aqui no Rio de Janeiro. Tem áreas na Zona Norte, tem áreas na Zona Oeste que já há bastante tempo encontram uma rotina regular, frequente e intensa de tiroteios. Mas, para além disso, é necessário atuar também nas bases de sustentação do controle territorial armado. Isso só se faz atuando sobre as suas bases econômicas, aquelas que provêm rendimentos. Nós sabemos quais são as bases econômicas desses grupos, quais mercados legais e ilegais esses grupos atuam, e também na rede de proteção política desses grupos. Agora, isso está sendo feito, me parece que de forma residual. E as operações policiais, como as de hoje, elas têm caráter eventual e elas não têm sustentabilidade para garantir o real enfrentamento ao controle territorial armado. Nós conversamos com o sociólogo Daniel Hirata, coordenador do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, a quem agradeço mais uma vez pela disponibilidade de nos trazer conhecimento e estudo a respeito de segurança pública e crime organizado. Daniel, muito obrigado, um bom dia de trabalho para você. Bom dia.